Outro ponto importante, que é extremamente relevante na hora de se escolher o tema, é saber se existem ou não fontes. Quer dizer, fontes de pesquisa sobre aquele assunto. Então, nesse sentido, eu coloquei aí como exemplo, e vocês verão aqui ao longo do curso, que muitos dos exemplos eles são, de certa forma, estereotipados ou são exagerados, mas que é para deixar isso bem claro para vocês, qual é o argumento aqui que eu quero desenvolver. Então, vejam aí, por exemplo, nesse tema. É um tema, o título do tema, né, ou a ideia do tema é as violações da Constituição brasileira no período de Dom Pedro II. Quer dizer, eventualmente é algo que o aluno quer estudar porque o aluno é monarquista, por exemplo. Né? É algo relevante porque, do ponto de vista da história constitucional, se pode então verificar ali quais foram as violações, né, de Dom Pedro II à Constituição brasileira naquele período ali em que ele governou, por exemplo. Mas vamos imaginar que não existam fontes sobre o assunto. Ou seja, não há nenhuma possibilidade ali do aluno comprovar, seja de maneira direta ou seja de maneira indireta, que houve essas violações ou que não houve essas violações, enfim, aqui não importa. O ponto que eu quero destacar é que, uma vez que vocês têm um tema, é necessário verificar se existem fontes sobre aquele tema. E, como eu pus ali no segundo ponto, sempre vai existir bibliografia disponível, isso é fato. Ou seja, muitos alunos falavam comigo, mas professor, eu não encontro bibliografia sobre o tema. Então, existe, quer dizer, como eu disse aí na primeira aula, a internet é hoje uma das maiores fontes de informação sobre qualquer assunto. A questão é saber filtrar essas fontes de informação. Quer dizer, eu não vou escrever nunca um trabalho acadêmico fundamentando aquilo que eu estou escrevendo, por exemplo, na opinião de alguém que escreve num blog, por exemplo. Quer dizer, eu não estou aqui, lógico, querendo menosprezar o autor daquela opinião, mas é uma opinião. Ou seja, não é um estudo que a pessoa fez e que eu vou citar no meu trabalho para fundamentar ou para embasar ou para comprovar aquilo que eu estou colocando. Eu estou simplesmente dizendo, olha, aquele fulano que escreve lá no blog X qualquer, ele tem a mesma opinião que eu. E isso não é algo que sustente um trabalho acadêmico. Então, sempre que vocês tiverem um tema, tiverem uma ideia a ser desenvolvida, verifiquem se existem fontes seguras, fontes confiáveis, que possam dar sustentação ao desenvolvimento do seu trabalho durante o período em que você estiver planejando realizá-lo. Além disso, também é necessário verificar se as fontes, caso elas existam, se elas são fontes que estão disponíveis. Né? Ou seja, não adianta nada, como eu coloquei aqui alguns exemplos, não adianta nada você encontrar um livro, uma referência bibliográfica que seja interessante para o seu trabalho, mas, por exemplo, você é morador de Brasília e o livro está na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro e você não tem possibilidade de ir ao Rio de Janeiro. Vamos imaginar aqui, nem sei se é assim que funciona, mas vamos imaginar que a biblioteca fique aberta só de segunda a sexta-feira, sábados e domingos ela esteja fechada e você trabalha todo dia de segunda a sexta, só poderia ir para o Rio de Janeiro num sábado e domingo. Então você não vai ter acesso àquele livro. Se o livro, por exemplo, não está digitalizado, só existe lá um exemplar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então existe a fonte, mas ela não é acessível para você. Ou nesse outro exemplo aqui, como eu falei, um exemplo bem exagerado, mas para deixar bem clara a ideia que eu quero passar. Imagine que você descubra um livro fantástico, que tem tudo que você precisa, e é um livro pequeno, sei lá, de 50, 100 páginas, e o livro custa, como eu pus aí no exemplo, 10 mil reais. Será que você vai ter condições de comprar o livro? Quer dizer, existem fontes, mas, nesse caso, ela é muito exagerada para o seu orçamento. Então, você não vai conseguir comprar, não vai conseguir utilizar. Então, você, na verdade, não tem fonte para fazer o seu trabalho. Ou, com um outro exemplo, quando se faz, por exemplo, uma pesquisa de campo, se faz uma entrevista. Então, como eu pus aqui, você realiza uma pesquisa de campo, mas as pessoas, ou uma entrevista com alguém, mas a pessoa só tem aí como responder um mês antes de você entregar o trabalho para o seu professor, do prazo de entrega. Então, eventualmente, você não vai ter tempo útil para analisar aquela entrevista, para analisar os questionários com a pesquisa de campo e, a partir dali, apresentar resultados para estarem presentes no seu trabalho. Então, existem fontes, mas na prática elas acabam não estando disponíveis. Então, é extremamente importante que você, na hora de escolher o tema, já tenha uma noção, pelo menos, dessas fontes,
para que você não comece a caminhar numa direção, e aí quando chega no meio do caminho percebe que não tem como prosseguir, e aí tem de recomeçar tudo do zero, perdendo todo aquele tempo ali que não vai ser utilizado para nada. Um dos elementos fundamentais para se encontrar um tema é, eventualmente, a utilização de outras pesquisas. Ou seja, nada impede que você refaça uma pesquisa. Vamos supor que você viu um trabalho sobre um tema X qualquer e o trabalho é de 15 anos atrás, por exemplo. Então, nada impede que você pegue esse trabalho, pegue as ideias que estão ali e, entre aspas aqui, refaça aquele trabalho ou proponha aquilo dali como a sua pesquisa. É lógico que você precisa indicar a fonte, você precisa deixar claro que você está ali, entre aspas, refazendo a pesquisa, e isso se torna interessante por quê? Porque, eventualmente, existem mudanças sociais, e essas mudanças elas precisam ser captadas em um trabalho de pesquisa científica, um trabalho acadêmico científico, e um trabalho que, entre aspas aqui, repete uma pesquisa faz isso. Quer dizer, se eu tenho, por exemplo, um trabalho de 15, de 20 anos atrás, que analisava o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre um tema X qualquer, por exemplo, 20 anos atrás o Supremo Tribunal Federal pensava daquele jeito. Eu pego aquela pesquisa, eu pego os critérios que foram ali utilizados e refaço a pesquisa hoje. E aí, no final, eu comparo. Olha, 20 anos atrás o STF pensava ou agia, decidia assim, e hoje o STF decide desse jeito. É igual, é diferente? O que mudou? Por que mudou? E aí você já tem ali um trabalho de pesquisa para ser apresentado conforme as suas necessidades.